Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Rui. Nós estamos aqui para mais uma aula de funções e gráficos, tá? Então, a aula de hoje, a gente vai, de fato, definir as funções trigonométricas. E com isso, gente, nós vamos encerrar as funções que a gente tinha que trabalhar durante o nosso curso, tá? Então, são vários tipos de funções, vários problemas em questões, mas hoje a gente encerra o nosso problema. Para encerrar, nós vamos começar falando de um problema que vai nos instigar a entender, a estudar funções trigonométricas de fato. Então, imagina que uma certa cidade, a altura da maré em metros, em função do tempo, é dada por essa função aí. Olha que interessante. A função depende de t, tá? Só que o t está dentro de um cosseno, tá? E aí ele pergunta qual é a hora da maré, qual é a altura da maré às 6 horas da manhã, por exemplo. E à meia-noite, o que é que acontece? Tá? Então, tem uma fotinha para a gente ver que, que a maré é visível, tá? É o fenômeno do fluxo da maré, a água vai mudando, a altura da maré vai mudando durante o dia, tá, gente? É uma coisa periódica, tá? É uma função periódica. Ela começa a se repetir. Se você calcular às 6 e às 0 horas, vocês vão ver que nós temos um valor igual, tá? A função repete, ela repetiu. Ou seja, todo dia, às 0 horas, ela está repetindo a maré, tá? Se dependesse de fato, se essa função de fato modelasse o problema. Então, isso sugere algum estudo que eu já passei alguns fóruns atrás, que é o estudo de função periódica. A gente diz que a função h de t é periódica quando existe um número p, que a gente chama de período, que acontece isso. F de x é igual a f de x mais p. Tá? Então, uma função trigonométrica, como a cosseno, ela tem um comportamento periódico. Tá? Não só a cosseno, a gente vai ver que a cosseno, a seno, a tangente, elas têm um comportamento periódico. Por isso que eu pedi para vocês, no fórum anterior, estudar o que é uma função periódica. Tá? Então, a gente já viu o ciclo trigonométrico, tá? Ele tem raio 1, o centro da circunferência é a origem do sistema cartesiano, e a origem do círculo trigonométrico é o ponto 1, 0, tá? É a origem, e todos os ângulos, todos os arcos, a origem do arco é exatamente esse ponto A. Tá? E a gente começa a contar no sentido anti-horário sempre, tá? Ela é orientada no sentido anti-horário. É o círculo que a gente viu na aula passada. Tá? A gente vai definir a função de Euler, escreve Euler, por a seguinte função. A cada ponto desse círculo, a gente vai associar um ponto T na reta, tá? Então, tá aqui a reta, tá? Eu estou setando a reta R e o círculo está lá. Então, à medida que o A é a própria origem, o A é a própria origem, se eu andar no sentido anti-horário, esse ponto, o ponto vai ser associado a valores acima da origem, na reta R. Se eu associar valores voltando no sentido horário, eu vou associar valores na negativa, tá? Abaixo do zero. Tá? Então, esse ponto P é associado lá em cima. Se eu descesse nesse sentido, os pontos iam ser associados abaixo. Se eu continuar nesse sentido andando, eu sempre vou crescendo o P. Tá? Então, é uma coisa bem intuitiva. Então, se a gente percorrer uma volta, quando o T vai crescendo muito, nós vamos percorrendo voltas e a função de Euler associa números grandes a sempre números que estão dentro daquela volta. Tá? Então, observe que a gente está pegando a reta e deixando ela periódica. A cada volta, tudo se repete. Tá? Então, entre 0 e 2 π, por exemplo, tudo começa a repetir. Passou de 2 π, volta tudo a se repetir. Tá? Então, por exemplo, o ponto P, se a gente der uma volta, andar 2 π depois do ponto P, a gente retorna para um P',
que mede diferente, é 7π sobre 3, mas ele tem o mesmo, ele está no mesmo lugar da reta, ou do círculo de Euler, tá? Da função de Euler. Ele está no mesmo lugar. Se a gente der 2 voltas, a gente volta para o mesmo lugar. Por exemplo, 13π sobre 3 deu 2 voltas e acabou estacionando no mesmo ponto que era o π sobre 3. Tá? Essa é a ideia da função de Euler. Então, por exemplo, se a gente quiser marcar esses 4 pontos que eu botei ali, 3π sobre 2, menos π sobre 2, 7π sobre 2 e menos 5π sobre 2, usando a função de Euler, você vai ver que todos são o mesmo ponto. Tá? 3π sobre 2 e menos π sobre 2 são a mesma coisa. Tá? Você vai andando em cima da circunferência. Se for negativo, anda no sentido anti-horário. Horário, perdão. Se for positivo, anda no sentido anti-horário. E aí, as voltas são desprezadas, né? Porque você acaba voltando para o mesmo ponto. Com isso, gente, a gente consegue olhar para uma função que a gente vai chamar de função seno, tá? Imagina que x é o comprimento que você vai andar, tá? X é o comprimento que você vai andar, e a gente vai definir a função seno de x, a função seno como a função f de x, que dá o seno para cada comprimento desse, em cima da função de Euler. Tá? Então, à medida que você dá uma volta, o seno começa a se repetir novamente, ou seja, passou de 2π, nós começamos a ter o mesmo comportamento do que a gente tinha entre 0 e 2π. Então, entre 0 e 2π, temos um comportamento, entre 2π e 4π, o mesmo comportamento, e assim sucessivamente. Então, se a gente marcar vários pontos, por exemplo, 0, π sobre 4, π sobre 2, eu usei esses pontos porque são pontos notáveis, a gente sabe encontrar esse seno. Quando chegar em 2π, observe que nós demos uma volta no círculo, e aí a gente começa a contar tudo de novo. Então, eu vou fazer só até 2π, porque de 2π para 4π vai ser a mesma coisa e vice-versa. Eu posso fatiar essa reta em pedaços iguais e sair fazendo sempre o mesmo, ele vai ter sempre o mesmo comportamento. Tá? Então, com isso, a gente consegue mais ou menos que entender o gráfico. Por quê? Porque os comportamentos são iguais nos intervalos que eu determinei. Por exemplo, nós temos esse pedaço aqui, a função se comporta desse jeito. Após isso, ela vai fazer o mesmo desenho. Atrás disso, ela vai continuar fazendo o mesmo desenho, tá? Ela é uma função periódica que tem período 2π, tá? Quando termina a volta, ela começa a fazer tudo de novo. Tá? Então, com isso, nós temos uma cara para o gráfico. Essa curva é chamada de senoide, e aí é o gráfico da função seno, tá? Quais são as características da função seno? Ela é periódica de período 2π, tá? Então, quando completa esse ciclo 2π, ela começa a fazer a mesma coisa. Ela é limitada, tá? Ela está entre menos 1 e 1. A imagem está entre menos 1 e 1. Logo, o seu conjunto de imagem é quem? É exatamente o intervalo fechado, menos 1 e 1. Por o desenho, a gente consegue perceber que ela é crescente entre 0 e π sobre 2, aí ela decresce entre π sobre 2 e π, não, entre π sobre 2 e 3π sobre 2, ela decresce. Quando chega em 3π sobre 2, ela volta a crescer até chegar no 2π. Tá? E ela é crescente, eu já falei quando ela é crescente e quando é que ela é decrescente. Tá? E aí, tudo isso se repete. Então, continuando, a função seno, olhando para o gráfico, ela é positiva entre 0 e π, e ela é negativa entre π e 2π. Tá? A amplitude é 2, tá? Que é a diferença entre a maior parte e a menor parte. Já a amplitude da parte, se você quiser olhar puramente para a amplitude da parte positiva, nós temos 1, e a amplitude da parte negativa, nós temos também 1. Tá? É um gráfico bem simétrico, bem interessante de você trabalhar. A gente diz que uma função é ímpar, gente, quando o g de x é igual a menos o g de menos x. Tá? Quando isso sempre acontece para qualquer x, a gente diz que a função é uma função ímpar. Tá? Então,
os gráficos da função ímpar, eles têm uma certa simetria, como esse gráfico que está desenhado aí, tá? Se você traçar uma bissetriz em relação aos quadrantes pares, você vai ver que tem uma simetria entre as imagens de pontos que têm o mesmo módulo, tá? Então, essas funções ímpar, elas têm uma simetria, uma certa simetria. Por que eu defini a função ímpar? Porque a função seno é uma função ímpar, tá? Ela tem uma certa simetria. Por que ela é ímpar? Porque o seno de x é menos o seno de menos x, que é exatamente a definição de função ímpar. Tudo isso, gente, é fácil ver se você olhar para o ciclo trigonométrico, tá? É bem interessante você fazer essa associação, tá? A função seno é uma função ímpar. Então, isso pode ser usado de várias formas, tá? Então, eu trouxe um exercício para a gente pensar um pouco. Por exemplo, determine os valores de m para os quais o seno de 3x o seno de x, perdão, é 3m menos 2. Tá? Então, o que é que a gente pode pensar? O seno é uma função que está entre menos 1 e 1. Tá? Então, esse 3m mais 2, ele está onde? 3m mais 2 tem que estar entre menos 1 e 1. Isso aqui, gente, é uma inequação simultânea, que a gente já aprendeu a fazer. Soma 2 dos três lados, depois divide tudo por 3. Com isso, a gente ganha o quê? Aqui. O m está aqui. Então, o m pode ser qualquer um desses valores. Tá? Então, tem um conhecimento de funções, tem um conhecimento de ciclo trigonométrico. Tudo isso a gente usou para entender esse problema. Tá? Então, imagina um outro exercício. Se você considerar apenas arcos entre 0 e 2π, determine o menor valor de k natural, tal que o seno de 2kπ dividido por 9 assuma um valor negativo. Tá? Então, para o seno assumir valor negativo, o seno tem que estar onde? O x tem que estar onde, perdão? Tem que estar entre menos π, ou entre π, perdão, e 2π. O seno é positivo entre 0 e π, e entre π e 2π ele é negativo. Então, substituindo x por 2kπ sobre 9, eu quero que 2kπ sobre 9 esteja entre π e 2π. Então, é uma inequação simultânea também. Eu vou multiplicar tudo por 9. Fico com isso. Vou dividir tudo por 2 e eu fico com isso. K entre 9 sobre 2 e 9. Tá? Então, o menor número natural que torna essa desigualdade verdadeira é 5. Tá? Então, você pode testar. O que é que está dizendo aqui? Que é o K está entre 4,5 e 9. Você quer um número natural, o menor número natural que satisfaz essa desigualdade. É 5, tá? Esse problema eu vou passar, porque nós estamos um pouco apressados, mas eu vou disponibilizar esses slides para que vocês vejam posteriormente, tá? Já a função cosseno, a gente também pode olhar para ela da mesma forma que a gente olhou para o seno. É a função que associa cada número real, tá, ao cosseno desse arco x, tá? Observe que quando o x passar de 2π, ele começa a fazer a volta e a gente cicla, né, novamente. Então, cosseno, eu posso atribuir alguns valores notáveis que eu conheço, tá? Entre 0 e 2π. E aí, eu posso tentar aplicar valores maiores, tá? Que 2π. E valores negativos, só para ver o que é que acontece. Eu estou fazendo entre 0 e 2π, estou fazendo um pouco à frente, estou fazendo um pouco atrás, só para vocês verem como é que funciona. E traçando o gráfico, eu fico com essa curva que é a cossenoide, tá? A cossenoide ela é um pouquinho diferente da senoide, ela começa lá no ponto de abscissa 1 e ordenada 0, perdão, de abscissa 0 e ordenada 1, e ela tem esse comportamento também periódico, como tínhamos a função seno, tá? Então, tá aí o gráfico periódico, e o período é esse cara aqui, 2π. Tá? Então, como é que a gente... Quais são as características da função cosseno? Ela é periódica de período 2π. A cada ciclo completa seu intervalo, tá? A cada período 2π, a gente completa o ciclo.
ela é limitada também como asseno, a imagem também é entre -1 e 1 como asseno, ela é crescente, se a gente olhar para cá, ela decresce entre 0 e 2 e π, e cresce entre π e 2π. Tá? Então, ela tem essa característica. A gente consegue ver a parte que ela é positiva e a parte que ela é negativa, também olhando só para o gráfico, tá? Mas as características são bem parecidas com o seno, tá? Só mudam um pouquinho. Uma sutileza na diferença. Outra coisa que temos de diferente é que a cosseno é uma função par. O que é uma função par? É uma função que a f de x é igual a f de menos x para todo x do domínio. Tá? Então, é um pouco diferente. Aqui, no caso, o eixo y funciona como um espelho. Tá? Então, o que eu tiver à frente do eixo y, à direita, perdão, e à esquerda, eles são a imagem por um espelho do outro. Tá? A função cosseno é uma função par, ela tem essa característica. Basta a gente olhar para o ciclo trigonométrico que a gente consegue entender que realmente os ângulos, se você andar no sentido horário e no sentido anti-horário, eles têm o mesmo cosseno. Tá? Então, eu trouxe um problema parecido com o que a gente resolveu para seno, só que para cosseno. Por exemplo, determinar os valores de m para quais a gente tem o cosseno de x igual a m. Então, o que é que a gente tem que lembrar? Também, o cosseno está entre -1 e 1, e aí eu fico com uma equação simultânea que eu resolvo da mesma forma que eu resolvi o problema anterior. Tá? Então, os m são pontos assim. Tá? Se eu quiser calcular o cosseno de 100π sobre 3, 100π sobre 3 é muito maior do que 2π, né? Eu vou ver quantas voltas dá. Por exemplo, 100π sobre 3, gente, é 4π sobre 3 mais 16 voltas. Tá? Então, essas 16 voltas eu desprezo, que acaba voltando para o mesmo lugar. E o que sobrou é 4π sobre 3. Então, basta olhar para o cosseno de 4π sobre 3. 4π sobre 3 é um ângulo que está no terceiro quadrante. Eu faço a redução, subtraio π e caio no ângulo do primeiro quadrante. Esses cossenos são iguais a menos de um sinal, né? Porque um está no quadrante que o cosseno é positivo, ou está no quadrante que o cosseno é negativo. Tá? Então, a brincadeira é mais ou menos essa. Já a função tangente, ela é um pouco diferente. Tá? Por quê? Porque entre 0 e π sobre 2, nós temos um comportamento de tangente, ela sempre está em cima, ela é sempre positiva. Quando eu chego no segundo quadrante, a tangente é sempre negativa. Quando eu volto para o terceiro quadrante, ela é positiva igualzinho a tangente era no primeiro quadrante. E no quadrante 4, ela era igualzinha como era no segundo quadrante. Então, a tangente, o ciclo dela é menor. Tá? E ela não está definida nem em π sobre 2 e nem em 3π sobre 2. Tá? Então, a função tangente ela é um pouco mais sutil. É uma função que não assume todos os valores reais. Tá? São os reais menos π sobre 2 mais kπ. Por quê? Porque não posso ficar nos eixos das abscissas. Tá? Então, por o que eu acabei de falar, em função da tangente, realmente ter um ciclo diferente, se a gente tentar desenhar o gráfico, a gente vai ver nos pontos notáveis que ela não existe nos pontos do círculo que estão em cima do eixo das ordenadas, e elas têm essa periodicidade, tá? Que deixa o gráfico desta maneira, mais ou menos. Tá? Então, observe que o período agora é diferente. Em intervalos de tamanho π, a função se comporta exatamente igual. Tá? Então, nós temos uma sutileza. E as curvas, elas sempre têm um ponto de descontinuidade, tá? Exatamente no π, 3π sobre 2, tá? Ela não assume esse valor, as retas sobem assim, indefinidamente próximo desses valores, tá? À esquerda elas sobem muito, à direita elas descem muito. Tá? A gente tem uma sutileza aí. Então, a tangente, ela tem as características da tangente são um pouco diferentes, o período é π, tá? A imagem não é limitada, a tangente ela está entre menos infinito e mais infinito, tá? Ela cresce
e decresce indefinidamente. Então, a gente não pode dizer que ela é uma função limitada. A tangente é crescente em alguns intervalos, tá? Dá para perceber, por exemplo, entre π e 3π sobre 2 ela é crescente, já entre π sobre 2 e π ela é decrescente, tá? Então, ela tem uns intervalos de crescimento e decrescimento também diferentes da cosseno e da seno. Tá? Então, essas curvas da tangente, elas são assíntotas aos pontos que a gente não consegue definir a tangente. Elas são assíntotas assim. Tá? Então, é uma função bem estranha. E a função tangente é uma função ímpar, tá, gente? Ela é uma função ímpar. Tá? A gente consegue mostrar isso. Se você olhar para escrever a função tangente com seno sobre cosseno, você consegue facilmente mostrar que realmente a tangente é uma função ímpar, só levando em conta que você já sabe que o seno é ímpar e que o cosseno é par. Tá? Então, eu trouxe um probleminha, por exemplo, determinar o domínio dessa função. Tá? Para a tangente fazer sentido, a única coisa que eu não posso ter é o ângulo sendo π sobre 2 mais kπ. Isso aqui tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Para a gente não ficar em cima do eixo das ordenadas. Tá? Então, a gente tem não é uma equação, não é como se fosse uma equação, só que com diferente. Tá? O que é que eu vou fazer? Vou passar o π sobre 4 para o outro lado, subtraindo. Tá? π sobre 2 menos π sobre 4 dá exatamente π sobre 4. Então, a gente tem exatamente isso. Então, o domínio são todos os pontos x que satisfaz essa não igualdade aí. Tá? Olhando para o que a gente já viu até agora, é possível, gente, a gente, de certa forma, construir gráficos um pouco diferentes. No caso de translações e dilatações, tá? Por exemplo, imagine que a gente tem uma função que é 2 mais o seno de x. O que é que essa função faz? Para cada ponto x, eu estou pegando a função seno de x, só que eu estou empurrando tudo 2 unidades acima. Tá? Então, se a gente olhar para o seno de x que está em azul, o gráfico é o mesmo da função 2 mais seno de x. O que muda é que a função foi empurrada para cima 2 unidades. Tá? Então, é fácil desenhar um gráfico desse tipo. É nada mais, nada menos do que uma translação da função seno que a gente já tinha. Tá? Então, a gente pode fazer para qualquer função trigonométrica essa translação, tá? Tanto para o seno, quanto para o cosseno, quanto para a tangente. O que é que a gente faz? A gente empurra o gráfico ou desce o gráfico, dependendo da constante, se é positiva ou negativa. Tá? Então, é uma forma diferente de você olhar para o gráfico. Já para quando a gente tem uma translação dentro do cosseno ou dentro do seno, o que é que acontece? É como se a gente adiantasse a função ou atrasasse a função. Então, observe que se eu somar π sobre 2 dentro do argumento, o que é que acontece com o meu gráfico? De certa forma, ele foi empurrado para frente. Tá? A função cosseno normalmente começa no ponto de abscissa 1, só que como eu empurrei π sobre 2, tá? É como se eu pegasse esse gráfico verde e puxasse para trás. Tá? Então, eu puxei π sobre 2 para trás. É o mesmo gráfico a menos de um arrasto, tá? Uma translação, só que agora na horizontal. Tá? Então, quando você soma fora, você translada na vertical. Quando você soma dentro, você translada na horizontal, ou para a direita ou para a esquerda. Mas, de certa forma, nós permanecemos com a mesma cara de gráfico, tá? A menos de uma translação. Tá? Então, você pode fazer a mesma coisa, tanto para o seno, para o cosseno, para a tangente. Somar algo dentro do argumento é transladar o gráfico para a esquerda ou para a direita, dependendo do que você soma. Tá? Já esse último caso, eu estou multiplicando um número por a função trigonométrica. O que é que isso faz, gente? Isso dilata tudo. Dilata por quê? Porque antes o cosseno, por exemplo, ia de 1 a menos 1. Agora ele vai de 3 a menos 3. Então, o que é que acontece com o gráfico? O gráfico fica mais esticado, tá? Continua sendo periódico? Continua.
só que as amplitudes mudam, tá? Então, quando a gente bota um número multiplicando, o que é que acontece com a função trigonométrica? Ela continua periódica com o mesmo período, mas ela fica esticada, tá? Ela fica dilatada, a amplitude é alterada. Isso, gente, a gente pode fazer tanto para cosseno quanto para seno, que vai dar beleza, vai ser a mesma ideia. Nós vamos esticar, tá? A nossa curva. Tá? Já se eu multiplicar dentro, o que é que acontece quando eu multiplico dentro? A função ela vai chegar mais rápido no 2π, tá? O argumento ele vai variar de 0 a 2π bem mais rápido, tá? Se o argumento variar, se o x variar entre 0 e π, o argumento inteiro, que é 2x, vai variar entre 0 e 2π. Ou seja, a função ela vai agir mais rápida. É como se, de certa forma, eu esticasse, né? A função está esticada, eu vou e retraio ela. Então, dependendo do quanto eu multiplique, tá? O argumento, eu vou esticar ou retrair, fechar o gráfico. Observe que a função seno, ela demoraria 2π para fazer um período. Quando eu botei o 2 dentro do argumento, ela fez 2 períodos dentro desse intervalo. Tá? Então, olha que interessante. Eu posso esticar ou contrair. E quando eu faço isso, gente, o que é que eu faço? Eu altero o período da função. Como é que a gente encontra o período de uma função trigonométrica? 2π sobre o módulo desse número que eu estou multiplicando o argumento, tá? Então, é extremamente interessante. Quando é para seno e cosseno, é 2π sobre o módulo desse número. Quando é a tangente, é π sobre o módulo desse número. Eu apenas faço com que a função ela mude um pouco o período. O gráfico continua o mesmo, a menos do tanto que o período altera. Então, é extremamente interessante. E eu posso brincar como? Fazendo várias dessas operações ao mesmo tempo. Por exemplo, imagina que eu quero encontrar o domínio, a imagem, o período e a amplitude dessa função aí. Essa função aí tem uma multiplicação fora e tem uma subtração dentro. Então, é bem diferente. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou partir da função g de x igual ao cosseno de x, que é o caso mais simples, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é subtrair dentro do argumento. Quando eu subtraio dentro do argumento, o que é que eu faço? Eu empurro a minha função para frente, tá? Então, ela sofre uma translação na horizontal em π sobre 4 para a direita, tá? Então, eu empurro o gráfico um pouco para a direita. Depois eu vou fazer a multiplicação. O que é que essa multiplicação faz? Dilata. Então, é como se eu tivesse o gráfico da cosseno, só que eu empurrei para a direita e ainda aí dilatei tudo isso. Então, como é que ficaria? Não tem um desenho aqui. Tá? Mas é como se eu empurrasse um pouquinho para a direita e aumentasse a amplitude. Então, o que é que a questão pede? A questão pede para a gente encontrar o domínio. Então, o domínio altera por quê? Não, o domínio não altera, né? Todo ponto é domínio. Tá? Mas a imagem, que antes era de -1 a 1, passa a ser -2 a -2. Então, o domínio não tem problema, a gente pode substituir qualquer valor. A imagem, ela alterou, já que eu estiquei tudo, né? Vai do -2 ao 2. E o período continuou sendo π, porque eu não multipliquei nada no x. Tá? Só lembrando que o que altera o período é aquela constante que a gente multiplica o x. E como é que fica o período? 2π sobre o módulo da constante que você multiplicou. Tá? Para seno e para cosseno. Esse outro problema é um problema que faz tudo. Soma dentro do argumento, multiplica fora, soma fora. Ele só não multiplicou no x, tá? Só faltou essa última alteração, mas não tem problema. O que é que acontece aqui? O domínio continua sendo os reais, por quê? Porque não há problema em substituir qualquer valor aí. Não tem divisão por zero, não tem raiz número negativo. Tá? Mas a imagem, gente, alterou. Por que alterou? Porque eu multipliquei 2. Então, o cosseno ia de -1 a 1. Agora vai de -2 a 2, porque tem o 2 multiplicando. Só que além dessa multiplicação, eu transladei 2, eu somei 2. Então, a gente vai começar brincando assim. O cosseno,
o gráfico do cosseno de x era este, tá? Esse é o gráfico do cosseno de x. Eu vou transladar π sobre 4, tá? Então, eu vou puxar para trás, porque quando eu somo, eu ando para a esquerda. Quando eu subtraio, eu ando para a direita. Então, somando π sobre 4, que foi o que eu fiz com o gráfico, puxei ele para trás. Está aí o gráfico de menos π sobre 4 a 7π sobre 4. Se eu multiplicar por 2 esse cosseno, o que é que eu fiz? Eu estiquei a amplitude, tá? A minha função agora vai de 2 a menos 2, e de menos 4 a 7π sobre 4, ela se repete, tá? Por fim, eu translado 2, porque o que eu queria era 2 mais tudo isso que eu tinha. Então, eu empurrei todo o gráfico para cima. Então, o meu gráfico vai ficar desse jeito, tá? Um pouco para cima. A função continua periódica, continua com o mesmo período, porque eu não multipliquei nada no x, mas ela ficou totalmente acima do eixo das abscissas, e o período começou em menos π sobre 4 e foi até π sobre 4. Aí ficou bem interessante. Tá? Então, com isso, o que é que a gente tem? O período continuou 2π, o domínio é qualquer real, e a imagem está entre 0 e 4. Ficou entre 0 e 4. Tá? Primeiro ficou entre menos 2 e 2, quando eu somei 2, ficou entre 0 e 4. Então, essa é a resposta. Imagem entre 0 e 4, período 2π, domínio todos os reais. Tá? Então, o gráfico antes e depois. Olha como é interessante. Esse gráfico aí está comparando o gráfico da função cosseno normal com aquela função que é 2 mais 2 cosseno de π mais, ou de x, perdão, x mais π sobre 4. Tá? Extremamente interessante. Em roxo está esse gráfico, em verde está o gráfico só do cosseno de x. Tem poucas alterações, é possível entender o que é que cada constante faz para alterar o problema. Então, olha que legal, eu estou agora fazendo o módulo da função cosseno. Olha que interessante. Eu ensinei a gente a fazer o módulo de uma função, tá? Como é que a gente faz? Desenha a própria função e tudo que tiver para baixo a gente rebate como se fosse um espelho. Então, olha como que interessante. A função módulo do cosseno de x, ela é essa função que é só uns morrinhos para cima. Observe que o período dela foi reduzido na metade. Tá? O que ela levaria para dar uma volta, agora ela faz dois morrinhos. Tá? Extremamente interessante. Tá? E, por fim, um exemplo que mescla tudo. Uma translação fora. Não, na verdade, não tem translação à esquerda nem à direita. Só tem uma translação vertical, uma dilatação e uma alteração no período. Tá? Então, vamos ver como é que a gente brincaria. Imagina, a gente começa só olhando para uma função seno. Então, agora vamos olhar para o que é que acontece com a função seno de 3x. Tá? O período muda. Por quê? Porque quando eu boto uma multiplicação no x, eu altero o período. O novo período fica 2π sobre o módulo desse número, que é, no caso, 3. Então, agora, em vez de demorar 2π para fazer uma volta, no período 2π sobre 3, ele já faz uma volta completa. Segundo passo é essa dilatação fora. O que é que essa dilatação fora faz? Estica a amplitude para cima. Tá? O período eu já sei quem é, a amplitude que estava pequena, agora ficou mais alta. Tá? Por fim, esse menos 4 somado, o que é que ele faz? Ele sobe ou desce a função. Tá? Então, o que é que a gente ganha com isso? A gente ganha que quando eu multipliquei por 4, a imagem ficou aqui, só que aí eu transladei menos 4. A imagem ficou entre menos 8 e 0. O domínio continuou sendo os reais e o período eu já tinha encontrado, tá, gente? O período é 2π sobre 3. Tá? Então, o que eu tinha para falar sobre funções trigonométricas é isso. Tá? Eu sei que foi corrido, e essa parte de funções trigonométricas e trigonometria é um extra do curso, não estava na ementa, tá? Eu resolvi falar apenas para que vocês tivessem um contato mínimo sobre o assunto, tá? Então, eu espero que todos estejam bem e que estejam conseguindo acompanhar. Na nossa aula ao vivo, a gente tira possíveis dúvidas que vocês tenham,
ou a qualquer momento vocês podem entrar em contato com os tutores ou diretamente comigo para a gente tentar sanar qualquer dúvidas. Um abraço a todos e quem sabe até uma próxima.